E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar explicando como é que eu desenho bocas, tanto pro lado de anime, tanto pro lado de realista. Existem vários métodos aí que vocês podem usar. Eu costumo usar ou dos dois tracinhos ali nos cantos da boca, ou desenhando esse Vzinho aí no centro. E depois disso eu puxo duas linhas razoavelmente curvadas, mas elas fazem uma curvaturazinha bem simples, ela não é muito destacada, então prestem atenção nisso. Enquanto o lábio superior, ele tem essa linha mais destacada, porque ele forma meio que essa curva até conectar nesse Vzinho de cima. Esse V nem sempre aparece, então varia muito de boca para boca, mas eu costumo desenhar ele porque eu acho um detalhe muito bonito. Mas não se esqueça que você pode variar isso, você pode olhar várias referências no caso e ter esse tipo de variações. Enquanto o lábio de baixo, que é o lábio inferior, ele costuma ter mais essa parte circular. Então ele não vai fazer, no caso, essas curvaturas mais complexas, esse frisinho. Às vezes ele aparece, eu vou explicar mais pra frente, mas ele tem essa parte mais circular, no caso ele conecta ali de um canto ao outro, como se fosse um ovo cortado ao meio, né, vamos dizer assim. A gente tem variedades de bocas, então a gente pode fazer, por exemplo, a boca mais achatada, com o lábio de cima menor, com o lado de baixo maior, e assim vai, de vice-versa no caso. E vocês podem puxar essas ideias, o importante é vocês entenderem como desconstruir, no caso que vocês estão fazendo, entender como é que funciona uma boca, porque aí você pode estilizar da maneira que você quiser. Um exemplo disso é você desenhar a parte de baixo, no caso o lábio inferior, só com um tracinho e não fechar ele por completo ali encostando na boca. E isso é um exemplo, na verdade, fica bem bonito. E ok, que no caso, quando a gente puxa essa parte pro lado da pintura, não costumamos usar line art, né? Mas ainda assim vocês entenderam o que eu estou tentando dizer. E a gente tem várias variações, como o lábio mais puxado para baixo e assim vai. Agora, uma maneira de desconstruir isso é a gente ver que como se fosse o lábio ele meio que um triângulozinho, meio circular, e a gente tem essa curvatura que eu mostrei novamente. Enquanto essa linha que separa o lábio superior do inferior é como se fosse um arco, então o pessoal às vezes puxa até pro lado do arco do cupido, né, por assim dizer. É muito simples de entender, cara. Aí a gente vai puxando, no caso, a parte de baixo, que ele é novamente circular, porém existe ainda assim a variação que eu tava falando que eu ia explicar, que é como se fosse fechado ali, né, é como se tivesse aquele V superior, só que ele é mais largo, só que ali na parte inferior do lábio. Fica bonito também, isso varia muito de lábio para lábio. Se eu não me engano, um exemplo disso é a Angelina Jolie, que ela tem esse lábio assim mais quadradinho, né, mais fechado. E não é um detalhe feio, é muito bonito na verdade. A gente pode olhar também uma maneira simples de desconstruir, que é desenhar uma espécie de ovo ali e desenhar um traço no meio. Esse traço no meio que vai separar. E para aplicar isso em ângulos é bem simples, é só a gente ver ali, por exemplo, se a cabeça está virada para a direita, o lado da direita do lábio vai ficar mais comprimido, mais achatado. Você só vai ter que desenhar os detalhes, só que de uma maneira mais achatada ali. E pronto, o lábio está de lado. E no caso, quando a gente faz o lábio muito de lado, né, não faço dois círculos, uma parada muito tosca, não, vocês têm que desconstruir da maneira que eu tinha dito antes, só que imaginar ele agora em outra dimensão, que no caso é de lado. Olhando nessa dimensão, a gente pode perceber que normalmente o lábio inferior, ele costuma ser um pouquinho mais atrás do que o superior. Isso não é uma regra, eu tô desenhando aí no caso uma sombrinha, só pra vocês entenderem como é que ficaria as sombras, pra vocês terem uma base. E no caso, para desenhar um sorriso, vocês vão precisar desenhar dois triângulos ali, ok? Eles meio que conectam naqueles cantinhos da boca e fazer aquela parte de cima mais esticada. E vocês percebem que a parte de cima ela costuma esticar e manter aquela aparência mais reta, enquanto a de baixo puxa ainda pro lado circular, né? E, cara, vocês que desenham caninos, não façam os dentes como se fosse uma chapa de metal. Eu vou explicar aí de uma maneira melhor. Como vocês podem ver, os dentes ele meio que tem essa circunferência na parte interior. Se você sorrir por espelho e abrir a boca, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então não é uma coisa que vocês podem simplesmente pular. Dependendo do ângulo que você está olhando no desenho, esses dentes não vão ser destacados, essa curvatura não vai ser destacada. Mas ela sempre vai ser destacada, pelo menos pela sombra. Eu vou mostrar agora, por exemplo, um exemplo de pintura que eu faço. Eu gosto, no caso de pintar o lábio inferior de uma cor mais forte, então eu estou passando em um vermelho bem forte, enquanto de cima eu faço um vermelho mais fosco, né, um vermelho mais escuro. Aí vocês podem detalhar com os highlights aí, etc. Uma maneira de estilizar esses lábios para passar eles pro anime é muito simples, é só vocês tirarem o excesso de detalhes. Então, por exemplo, tirar o lábio de cima, tirar alguns detalhezinhos da boca e assim vai. E não esqueça de deixar o traço dinâmico, porque isso ainda assim vai estilizar o traço do seu desenho. Agora o pedido de uma inscrita, ela pediu pra mim no caso como é que desenha duas pessoas se beijando. Eu não tô acostumado a desenhar esse tipo de coisa, mas eu vou mostrar aí pra vocês mais ou menos uma base. Como vocês podem ver, é só você desenhar o primeiro lábio meio aberto com o segundo, e em meio a esses vãos aí do lábio você coloca o lábio inferior do outro lado, no caso da cabeça da pessoa do lado, né? E como vocês podem ver aí, monta certinho o rosto, e agora que eu tô parando pra pensar, isso parece um coração, é isso mesmo. Continuando,
Como é que puxa isso pro lado do anime? Vocês podem simplesmente tirar, no caso, essas curvaturas, como eu tinha dito, simplificar e puxar esses traços mais pra um V, né, mais pra traços retos. E do mesmo jeito que a gente pode puxar isso pro lado do anime, a gente pode puxar ele pro lado realista. Eu vou mostrar aí pra vocês no caso. Tô desenhando lábios mais realistas. Tentei fazer o da direita um puxado mais pro masculino. Não sei se eu consegui, sendo sincero. Eu também não detalhei muito o rosto, mas para fazer o estudo dos lábios. Eu pintei ali de azul, que eu acho bonito, fazer esboços no azul. Não sei se vocês gostam, comentem aí. E eu tô apagando essa parte porque é onde ficaria, no caso, o nariz da pessoa ali da direita, né? E no caso agora eu tô fazendo o rosto da pessoa da esquerda de uma maneira mais de frente, né? É como se um estivesse olhando de frente e o outro meio que estivesse de lado e os dois estivessem encostando um lábio no outro. E vocês podem estudar, pessoal, estilizar de diversas maneiras. Usem referências, ok? Não tenham medo de pesquisar referências. Sorriam no espelho, tirem fotos da sua própria boca e vai tentando desenhar. Procure diversas maneiras e coisas assim do gênero para você aprender a desenhar bocas. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Valeu, falou e fui. Se inscreve no canal aí, hein? Não esquece.